Então vamos gravar a aula de hoje e espero deixar isso tudo disponível, os vídeos de hoje para amanhã, juntamente com a lista de exercício e os slides do dia de hoje. Tá certo? O tema de hoje é sorte. Normalmente eu faria uma aula com vocês brincando com cartas e tentando descobrir formas de ordenar. Infelizmente um vírus me atingiu e a gente vai ver as ideias de sorte por animação. Quinta-feira eu mostro os códigos, a gente conversa mais um pouco e mais pseudocódigo, tá certo? Quinta-feira eu imagino que vai ser presencial, a não ser que eu esteja muito ruim, aí fica remoto. Mas no primeiro momento eu acredito que vai dar tudo certo, que os remédios funcionar e a gente volta imediatamente para o presencial. Uma pergunta, alguém aqui já acha... Pronto, primeiramente, ordenar elementos no array é algo que vocês fazem com ponto sorte em Java, ou sorte em Python, ou que sorte em C++, ou sorte em C++, ele tem mais de uma função de sorte em C++. Então, a maioria das linguagens já usou isso, tá certo? Então, para que vocês precisam ver 4, 5, 6 últimas frentes de ordenação? Primeiramente, a gente precisa saber o que dá certo com grande volume de dados. A gente precisa avançar em dois setores. E o que é mais fácil para o computador, o que torna ele mais rápido, versus o que nos torna mais fácil para nós compreendermos. Como assim? O computador ele tem uma série de limitações, além de porque ele só vê binário, ele só consegue comparar dois dados de uma vez para saber quem vem antes e quem vem depois. É muito diferente dos nossos olhos. Quando vocês olham esses números, você já sabe que 6 é menor que 42, menor que 11, já sabe que 11 é menor que 19, 26, 23 e 29. Então você já tem uma série de informações espaciais de como esses dados que estão na frente de vocês devem ser ordenados. O computador não, ele precisa comparar 2 a 2 cada par de elementos aqui para saber quem é o menor, quem é o maior. E isso faz a diferença porque implica que ele não pode ordenar tão rápido como a gente faz. Então, acho que a estratégia mais comum para a gente seria pegar os menores e trazê-los para frente. E nós podemos fazer isso puxando várias, se fosse carta e papel, vários desses elementos com os dedos para as posições anteriores e ordenando só um pouquinho mais entre eles e já estaríamos quase tudo em ordem. Infelizmente o computador não consegue fazer isso, ele não tem ossos olhos. Ele, na maior parte do tempo, não trabalha em paralelo, trabalha sequencialmente. Então ele tem que fazer isso, elemento a elemento. Isso significa dizer que algumas coisas que nos é fácil, não é fácil para o computador. O segundo ponto é um problema simples. Mas um problema simples que as pessoas pensaram em tantas ideias diferentes para solucioná-lo que é interessante nós sabermos que ideias diferentes podem produzir desempenho muito diferente. Então, você trocar de linguagem de programação, você trocar de compilador, o máximo que você vai ganhar de velocidade é 7 vezes. Você escolher uma maneira diferente de resolver um problema, seu ganho pode ser milhares de vezes mais. Professor, o senhor está exagerando. Não, eu vou dar um exemplo concreto. Então, a tabela que eu vou mostrar, antes de eu mostrar as animações, ela compara os vários elementos, vários algoritmos de ordenação que nós temos. A comparação foi feita alguns anos atrás, em 2012, 2014, acho que 2014, num Pentium 4, 3,4 GHz, sistema operacional no Linux, e ele mediu o tempo para diversos tamanhos de arrays diferentes.
O tempo que a gente vai ver na tabela está em milissegundos. Então, aqui nós temos vários tipos de algoritmos. Insertion Sort, Bubble Sort, Selection Sort, Shell Sort, Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort, Reduce Sort. Então vamos ver todos aqui, não temos tempo para ver todos. Alguns vai ver que se alguém paga a estrutura da dedução computativa, vai vê-los. Mas eu vou chamar atenção para algumas coisas. Então, nas linhas você tem os algoritmos de ordenações e nas colunas o tamanho de um vetor aleatório que eles ordenaram. E o tempo está em milissegundos. Então, para 10 elementos, eles demoraram muito menos que um microsegundo para resolver todos eles. Com exceção de um radix ali, acho que demorou alguns microsegundos para resolver, nem mili. Só que se a gente for ver, quando vai chegando, por exemplo, 10.000 elementos, um insertion sort já está demorando meio segundo para resolver, 64 meio segundos, não, perdoe, 64 milésimos, quase 0,1 segundos para resolver. Os outros ainda estão em 1, 2, 3 milissegundos. Aí o que acontece? 100.000 elementos. 100.000 elementos. Alguns métodos já estão demorando 1 minuto e pouco para resolver. 1 minuto e alguns segundos. 73 segundos para o Insertion Sort. E para o Selection Sort. Bubble Sort está em 27 segundos. Mas observe os outros. Os outros ainda estão em 30 milissegundos. 30 milésimos de segundos. Muito pouco. 1 milhão de elementos. Baita rede de dados. Nessa hora, o Insertion Sort demorou 11 minutos para resolver. Selection Sort, 13 minutos para resolver. Mas observe os outros abaixo deles. Demoraram 500 milissegundos no pior caso. Alguns deles estão abaixo até de 200 milissegundos. 2 milésimos de segundos. 2 décimos de segundos, perdoe. Estão abaixo de 2 décimos por segundo. Então, claramente, alguns métodos diferentes têm um desempenho muito superior quando o volume de dados aumenta, enquanto que o outro desempenho degrada gigantescamente. Então, o que faz um algoritmo ter um bom desempenho no grande volume de dados ou de baixo? Depende da forma como a gente escreve o código. E aqui eu não estou falando de otimização de código. Eu não sei se vocês ouviram um mantra, que é um mantra que as pessoas falam a otimização de código é uma raiz de vários males. Já ouviram alguém aqui? Já ouviu esse mantra? É um dos mantras do Clean Code. Ninguém aqui ouviu falar disso? Então deixa eu explicar. O que era otimização de código? Aqui o Rafael... não, ninguém. Otimização de código é uma prática antiga, bem antiga, que hoje só é utilizada em alguns softwares em tempo real. Por exemplo, acho que todo mundo já fez assim, if um elemento for par, e escreveu dessa forma. If x mod 2 é igual a zero, né? Então, para saber se o elemento é par ou ímpar, vocês faziam isso, né? Ou fazem, né? Correto? Estou falando besteira? Ok. Agora, observe se eu mudar o meu código. Isso aqui é chamado de otimização de código. E é algo que vocês realmente devem evitar. Mas aqui é um tipo de otimização de código e não é o correto. Por quê? Qual é essa outra instrução? Em primeiro lugar, note que é um is comercial solitário, ou quiser que é um i bit a bit. Você se lembra da representação binária dos inteiros? Não se lembram? Né? Qual bit menos significativo dele, ele vale 1 unidade, não é isso? Então, o número para ser ímpar significa que o seu bit menos significativo de menor valor tem que ter valor 1. Se ele tiver valor 0, ele é par.
E esse I isolado ele faz o I bit a bit. E o que acontece? O número 1 é 0 em todos os bits, com exceção do bit menos significativo, que é 1. Então, se eu fizer x e 1 e der 0, é porque é par. Mas se sair 1, é porque ele é ímpar. Por que eu faria isso? É muito mais difícil de ler isso do que o outro. O outro é muito claro. Se o resto da divisão por 2 é 0, é par. Ok. Mas o outro, para eu calcular, eu tenho que dividir por 2 e pegar o resto. Que é, a nível de processador, uma operação bem mais lenta do que eu olhar, fazer um I bit a bit, isso é uma operação mais rápida, e verificar se o último bit é 0. Isso é otimização de código. Isso vocês devem evitar ao máximo, a não ser que vocês façam uma especialização em sistemas de tempo real, que aí vocês veem em que momento vocês podem utilizar isso. Não é sempre. E muitas vezes não é nem esse tipo de coisa que você vai fazer, são outras, mais simples também. Você não quer ir muito com a utilização de código. O que eu estou falando aqui é diferente, é escolher algoritmos para se ter maior eficiência. É isso que estou falando aqui. Não estou falando de otimizar código. Estou falando que há problemas em que há várias maneiras de solucioná-los. E em vez de pegar qualquer uma delas, ou pegar aquela que é mais simples de implementar, eu escolho aquela que, para um volume de dados maior, vai ter um desempenho maior. Faz sentido esse critério? Sim. Pronto. Por que eu fiz essa diferenciação com utilização de código? Porque tem algum pessoal doido que achou que escolher algoritmo é otimização. É o raio que o parta na cabeça. Dá vontade de pegar um bastão de peso, enrolar em arame farpado e bater. Mas vamos deixar isso de lado. Então, o que isso quer dizer é que, às vezes, eu tenho ideias diferentes que podem resolver o mesmo problema, tá certo? E eu escolho a que vai lidar melhor com o maior volume de dados. E a gente vai ter apontamentos essa semana ou semana que vem no que a gente vai observar para ir atrás disso. Só vou dar uma pausazinha aqui de 1 minuto, eu volto já, tá? Espera só um pouquinho que eu preciso. Só a corneta do nariz, espera um pouquinho. Voltando. Então eu vou mostrar aqui primeiro algumas animações de ideias. Depois nós vamos ver. Vocês vão me dizer quais delas funcionam melhor que as outras. E depois a gente vai começar a ver o pseudocódigo e tentar entender por quê. Tá? Então, ok. Eu vou começar com a ideia mais simples. Que é qual? Achar o menor elemento da posição I em diante e colocá-lo na posição I e depois incrementar o I. Ok? Entenderam a ideia? Eu vou acelerar um pouquinho para não demorar muito. Então vamos observar. Tem uma noção de tempo, quanto isso demorou?
aprender. Todo mundo tem que aprender, filho. É meu filho reclamando de uma matéria mais burocrática da computação. Acho que ele puxou a mim. Burocracia não é muito a cara dele. Ok, gente. Vocês viram essa noção aqui. É difícil dizer se isso é rápido ou lento sem comparar com outro, não é isso? Então vamos comparar com o próximo. O próximo, ele tem uma ideia diferente. Qual é a ideia dele? Eu vou olhar primeiro para as primeiras posições do array. É como se eu estivesse colocando um elemento no final do array. Eu começo olhando para as duas posições. Então, se o que eu coloquei na segunda posição, que está na segunda posição, for menor que o primeiro, eu boto ele em primeiro. Aí eu vou olhar 13 posições e eu vou mover o elemento final para frente até achar a posição correta dele. Aí eu quero que vocês tenham uma noção e me digam quem foi mais rápido e quem foi mais lento dentre esses dois. Tá certo? Eu guardei esse vetor aqui, eu preparei ele, então ele vai ser exatamente o mesmo para os dois. E no final vocês me digam se ele é mais rápido ou mais lento que o anterior. E aí, foi mais rápido ou mais lento que o anterior? Quer que eu rode o outro de novo para vocês terem a noção? Pode, professor, por favor. A mesma entrada. Ok. Mais rápido, mais lento? Eu acho que o anterior era mais rápido. O anterior você achou que era mais rápido, né? Uhum. Tá certo. O segundo é mais rápido, né? Ok. Então, qual é a ideia desse primeiro, que for mais lento? Achar o menor e trazer para frente. Qual era a ideia do outro? Eu vou reduzir um pouco a velocidade dele, só para a gente poder visualizar melhor. Tá certo? Qual é a ideia dele? Eu tiro o elemento e vou puxando para frente até achar a posição onde ele deve ser ocupado. Tá certo? Observe que se o elemento for maior que um dado, ele para e assume que aquela é a posição correta dele. Como ele vai repetindo isso para todos os elementos, ele consegue ordenar todo mundo. Então, sim, em média, isso aqui é mais rápido que o anterior. E depois a gente vai ter uma discussãozinha de porquê. Como ele conseguiu isso. Tá? Mas isso aqui também é um algoritmo natural para alguns seres humanos. Isso aqui é baseado numa ideia que é a seguinte. Estou jogando cartas e eu recebo mais uma carta. Aí eu vou ordená-la, só que eu não quero ficar levantando a carta para não dar espaço para alguém ver com a carta na minha mão. Então eu vou movendo ela uma posição para a esquerda até ela encontrar a posição dela na carta. É essa a ideia que esse algoritmo está implementando. Deixa eu voltar a velocidade para a anterior, a velocidade do jeito que estava. Vamos ver o terceiro método.
O terceiro método, ele tem uma ideia peculiar. Como eu disse, o computador ele não vê tudo de uma vez. Ele vê as coisas 2 a 2. Então, eu vou ordenar primeiro cada par, depois eu vou juntar esses pares e formar uma quadra ordenada, então formar quadras ordenadas, quadras ou trincas, porque nem sempre dá para dividir em dois exatinho, e eu vou juntando os pedaços que estão ordenados, formando pedaços maiores ordenados. Vocês vão ver aqui. Ok? Me digam se ele é mais rápido que os anteriores ou mais lento, ou se ele empatou com o segundo. Ordenou metade, aí começa agora a outra metade. Como é que tá em tempo, pessoal? Foi melhor ou pior que os anteriores? Diga. Tá. Pode falar, Patrick. Melhor. Melhor, Meu, né? meu microfone tá pegando direito? É que tá meio cortado o seu microfone. Mas pareceu mais rápido. Ok. O próximo. Tá certo? Esse é diferente. Ele escolheu um elemento de referência e está criando duas zonas, menores que ele e maiores que ele. E aí, foi mais rápido ou foi mais lento? Pode repetir, por favor? Posso. Observa, ele vai pegar um elemento de referência, que vai ser o primeiro de um bloco, e vai dividir quem são menores que eles e maiores que ele. Então 23 é o escolhido. Observa que ele está dividindo zona verde menores que 23 e depois os maiores. Agora é o 9 a referência. E ele faz isso por bloco. Ele consegue identificar que blocos ele já ordenou e que blocos ainda não. E aí, mais rápido ou mais rápido até agora, né? Mais rápido. Ok. Então vamos dar nome aos bois. O primeiro que a gente viu é a ordenação por seleção. Porque ele seleciona o menor e traz para frente. Tá certo? Como vocês puderam notar, ele é um dos mais lentos. Tá? Observe, para cada posição ele vai marcar qual é o menor. Aí ele coloca lá, agora vai fazer para a segunda posição. E assim por diante. Pronto. Essa é a seleção. Inserção é como se tivesse um vetor vazio no começo e você fosse colocando elementos no final e aí você move para frente os elementos que são maiores que ele até achar a posição correta. Esse aqui, ele é curioso. Se seu vetor já estiver próximo de ordenado, por exemplo assim, olha, ele está quase que perfeitamente ordenado, mas não está, ele vai ficar mais rápido. Oh, perdoe. Então deixa eu botar aqui. Observe, está quase que todo ordenado. Pronto, aí vai ficar mais rápido, porque só precisava ordenar um trechinho dele, na verdade. Em contrapartida, se as coisas estiverem muito bagunçadas, perto da situação oposta, aí nessa hora o tempo dele começa a se assemelhar ao do primeiro. Porque eu fico o tempo todo tendo que mover o menor para frente.
aí acaba se aproximando mais do tempo do primeiro. E é um defeito dele. Ele é o melhor quando as coisas estão mais ou menos ordenadas, mas ele é o pior quando as coisas estão muito bagunçadas. Pior não, empata com um dos piores. Não é o pior não, deixa eu ser cuidadoso com minha fala. Tá certo? O terceiro, ele não se importa quão bem ou mal ordenado está, ele vai executar os mesmos passos. Mas ele vai dividir o problema em situações menores. Como assim? Esse é o algoritmo que o Java usa. Tá certo? Para entender ele, vocês têm que entender que ele se aproveita de um fato curioso. Então deixa eu mostrar esse fato. Aí a gente consegue explicar melhor. Ok. Deixa eu voltar isso aqui para o começo da animação. Vocês estão vendo o array, não estão? Esse array aqui? Todo mundo está vendo? Pronto. Uma pergunta. Com relação à ordenação dos elementos, ele tem alguma peculiaridade? Com relação à forma como os elementos estão ordenados dentro dele. O vetor não está ordenado, obviamente. Mas tem uma peculiaridade visível aqui. E até meio destacada, não totalmente. Alguém pode me dizer qual é? 3 elementos iguais. Não é isso. Observe que ele destacou o meio. Em relação ao meio, tem alguma peculiaridade? Hum? Não quero falar em dividir ou multiplicar. Eu estou falando dos elementos em relação ao meio. Patrick, o seu microfone tá bem ruim. Se você quiser falar no escrever no chat, acho que funciona melhor. Se for possível. Se estiver no celular, então eu entendo. Olha a primeira metade. EEGMR. Tá no celular. Então vamos deixar aqui. Olha a primeira metade. EEGMR. Se o vetor fosse só esse trecho, o que é que vocês poderiam me falar desse trecho? Com relação à ordem dos elementos. Um pouquinho que tem gente na porta. Aí vai atrapalhar. Vocês estão certos, está ordenado. E a outra metade? Bem, a outra metade também está ordenada. Então, o que acontece aqui? Se o vetor está em metade dele ordenado, metade não está, tem um método rápido para ordená-lo. Olha como esse método vai funcionar. Primeiro, eu copio o vetor para um auxiliar. Estão vendo que eu copiei? Pronto. Embora eu vá trabalhar com 3 índices, vai ser um laço só. Porque é como se cada metade fosse uma fila de crianças em ordem e altura. Eu quisesse ordenar a turma inteira por altura. Mas cada metade já está ordenada. Então observe, eu não preciso comparar todo mundo com todo mundo. Entre E e A, quem vem na frente? Quem deve vir antes? O A. O A. Né? Então o que acontece? Eu copio, incremento o índice da fila que eu copiei, de onde eu tirei o A, e incremento o K. Entre E e C, quem deve vir antes? C. Então, eu copio do lado, incremento o índice onde eu tirei, incremento o K. Em caso de empate, eu pego da primeira metade. Então, entre E e E, eu pego da primeira metade. Como eu peguei de lá, eu incremento o I e o K. E e E de novo, incremento o I e o K e copio.
E agora entre G e E, pego G. Entre G e R, perdoe-me, G e E vai ali. Pronto. E está ordenado. E tudo pareceu muito lento porque eu reduzi a velocidade. Se eu retornar a velocidade para o nível normal, a gente vai ver que isso é relativamente rápido. Então, qual a ideia do Magic Sort? A ideia dele é o seguinte: eu tenho um algoritmo que é muito bom e que ele funciona quando metade do array está ordenada. Cada metade do array está ordenada. Se ele é começado com cada metade está ordenada, como é que o pessoal se aproveitou disso para fazer o algoritmo? Eles fizeram o seguinte, deixa eu voltar agora para o site do Visual Algo. Esse site, para quem não conhece, é o Visual Algo. Ele já tem algumas animações em estrutura de dados. Então, eu vou reduzir aqui a velocidade. Aí eu mando ordenar. O que ele vai fazer? Bom, eu sou muito bom em ordenar vetores que estão metade ordenado. Então, antes de eu ordenar o vetor inteiro, eu mando ele ordenar cada metade. Vocês entenderam? Então, tenho aqui um vetor de 14 elementos. Então, a gente vai mandar ele ordenar cada metade. A primeira metade com 7 e a segunda metade com 7. Só que aí ainda continua com o mesmo problema, que a primeira metade com 7 não está ordenada. Mas é o que acontece. Eu divido de novo em 2. Fica um pedaço com 4 e um pedaço com 3. Mas os primeiros 4 também não estão ordenados. Então eu divido de novo. Tá certo? No que eu divido essa outra vez, eu fico com só 2 elementos. Com 2 elementos, cada metade está ordenada, porque cada metade só tem um elemento. E um elemento sozinho já está ordenado. Então eu uso aquele para juntar os 2 elementos. Aí eu pego os outros 2 e ordeno eles e os junto. Depois eu junto os 2 pares formam de 4. Depois eu olho a parte de 3 que eu deixei de lado por um momento e divido ela em 2 e 1. Ordeno de 2, a de 1 já está ordenado, eu junto elas. Aí agora fiquei com a parte de 4 e uma parte de 3 ordenada. Eu a junto, formo a parte de 7. E eu repito a mesma ideia para o outro lado. Então o que ele está fazendo é pegando esse vetor de 14, quebra ele, vai quebrando ele até chegar em 2 em 2, depois junta. Terminou a metade, agora ele vai para outra metade, que também vai sendo dividindo. Agora eu tenho 2 metades ordenadas no vetor original, e eu repito o uso daquele método para ordenar tudo. Entenderam? O vídeo do Merge? Sim, eu boto o link dele também. Tá bom? Entenderam a ideia? Pronto. Agora vamos para o quarto. O quarto, deixa eu botar aqui meu conjunto de dados, vou reduzir a velocidade de novo. O que ele vai fazer? Aquele ali sempre dividir em 2. Esse aqui tem uma ideia semelhante, só que a ideia dele é um pouco mais como se fosse um dicionário. Eu pego um elemento de referência, como se eu abrisse uma página no meio do livro, e aí eu fosse organizar.
que é referência. Nessa versão tem o Quicksort, o nome dele já sugere que ele é um dos mais rápidos, ele é o mais rápido. Nessa versão do Quicksort ele tem, já aviso, acho que mais de dezenas de versões diferentes. Ele vai escolher o elemento da frente como referência. No que ele escolhe o elemento da frente, ele vai dividir os que são menores ou iguais que ele e os que são maiores que ele. Então, reduzir a velocidade, vamos ver. Observe que vai ser tudo feito agora em relação a 23. 6 e 11 e 19 são menores que 23. Então está criando a zona dos menores. Os roxos são maiores. Deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. Observe, os verdes são os menores ou iguais que 23. Os roxos são os maiores que 23. Quando eu fiz essa divisão, com isso eu descubro onde o 23 tem que ocupar a posição exatamente. Ele tem que ocupar a última posição verde. Por isso que ele faz essa troca. Com isso, agora o 23 está na posição correta. E eu só preciso ordenar os elementos que vêm antes dele e os elementos que vêm depois dele. Os antes dele começam com 9 com referência. E observe que já está produzindo a ordem quase que perfeita. E aí já ordenou tudo. Tá bom? Entre o Quick e o Merge você tem um empate de desempenho. O Quick é levemente mais rápido, mas alguns preferem o Merge. Por quê? Bom, quem pegar estudo das duas vai saber que tem alguns métodos, alguns algoritmos resolveram outros problemas que na ordenação e também outros métodos de ordenação podem usar o Merge em certas situações para acelerar o processo, mas não poderiam usar o Quick por causa da propriedade dele. Tá certo? Então o Merge ele é implementado em Java. C++ você tem uma função com Merge e outra função com Quick. Perdoe um momento, deixa eu botar o microfone aqui. Corneta. Então, o Java usa isso. Qual que o Python usa? O Python usa uma combinação. Depois, no final desse assunto, eu mostro que combinação é essa. Tá bom? Visto isso, vamos ver as ideias, os pseudocódigos de cada um deles. Primeiro, o de seleção. Né? Vamos lembrar que a ordenação por seleção, que a gente viu agora há pouco, é aquele em que eu acho o menor e vou trazendo ele para frente. Acho o menor elemento, no caso 3 vai para frente, depois vai ser o 6. E vou repetindo isso até ordenar todo mundo. Tá? Então vamos ver esses slides. Ordenação por seleção. Ache o primeiro menor elemento, troque a primeira entrada, ache o próximo elemento do índice seguinte. Até o final, bota ele no índice do que você está e repita isso até ordenar todo mundo. Um pseudocódigo começando no 1, depois eu explico porque eu fiz ele começando no 1. Para ir de 1 até o complemento de A, o índice do menor elemento é o índice I. Para J de I até o complemento de A, se quem está no índice J é menor que quem está no índice do mínimo, o mínimo recebe J. Quando ele sair desse laço da linha 3, eu troco a I com A do mínimo. Alguma dúvida? Sim. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso em
código Java, talvez fique melhor. Aqui está uma classe que vai implementar um ordenador. Eu vou usar essa Java util comparator porque os dados que eu preciso que eles implementem o padrão comparator para ter uma função que eu ordeno eles independente da natureza deles. Essa é uma classe que não tem dados, porque ela só vai ter o procedimento de ordenação. Então aqui está o selection sort. N é o comprimento do vetor. Int igual a 0, i menor que n, e mais mais. Então eu vou procurar o menor elemento do índice i até o n. Como eu vou fazer isso? Eu guardo i como menor índice e eu faço j de i mais 1, j menor que n. Se quem está no índice j for menor que quem está no índice do mínimo, eu guardo o índice j no mínimo. Quando eu sair desse laço, eu chamo minha swap, que pega o vetor A, o i e o mínimo e troca eles de posição. Vamos ver isso aqui. Less é a função do padrão de comparator. Então, se eu tenho v.comparative, se v deviance que w, então ele vai retornar um número negativo. Se os dois forem iguais, igual a 0. Se v tem que vir depois de w, então dá um número positivo. E o exchange, está aqui um swap, recebe a índice i, a índice i recebe a índice j, a índice j recebe o temporário swap. Tá bom? Então, basicamente, ele está fazendo aqui aquilo que eu falei. I mínimo recebe i, o j começa a posição seguinte, o i. Se alguém for menor, do índice j for menor que quem está no índice do mínimo, eu atualizo o mínimo para j e depois eu troco quem está no índice i com quem está no menor índice. Ficou claro agora, Diogo? Pronto. Tá certo? Vamos fazer aqui algumas perguntas sobre esse código. Esse laço, deixa eu destacar ele aqui, da linha 47. Se o meu vetor A tiver 10 elementos, quantas iterações ele vai dar? Quantas vezes ele vai repetir? Deixa eu escrever a pergunta no chat, talvez fique melhor. Se A tiver length igual a 10, quantas vezes o laço da linha 47 vai repetir? Nota que ele começa em 0, Lucas. Chegou perto, mas ele começa em 0. 10. Exatamente, 10 vezes. Ok. Todo mundo entendeu porque ele vai repetir 10 vezes? Alguém não entendeu? Ok. Agora, porque é Java? Aí começa em 0, termina em 9. Como o 0 fez parte do esquema, são 10 elementos. Entendeu? Não entendeu? Ele vai fazer os seguintes valores de i. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Deixa eu fazer aqui também para quem está no via telefone. Ele vai fazer iterações para 0, 1, ou seja, de 0 a 9. De 1 a 9 eu tenho 9, mais uma iteração com 0, 10 e 10 repetições. 10 iterações. Ficou mais claro, Patrick? 10 iterações?
Agora a pergunta mais interessante. Quantas vezes ele vai repetir esse laço da linha 51? E eu entendo que essa é uma pergunta mais difícil mesmo. Porque ela depende do I, não é isso? Se I vale 1, se I vale 0, melhor assim, se I vale 0, quantas iterações no laço aninhado? Não. Observe, J começa onde, Patrick? E onde ele para? O laço começa no 1, né? N igual a 10 e o I vale 0. Então ele começa J igual a 1, mas ele vai ter que fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então quantas repetições? 9. Não é isso? Se o I for igual a 2, igual a 1, perdoe, ele vai ter que fazer 2, perdoe-me, 2, deixa eu alinhar aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Se o I vale 2, 7. Então, qual será o total de interações que ele vai dar? Vai ser 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5. Vocês entendem que eu estou falando por total? Ou seja, para todos os valores de I, no total, quantas vezes eu executei o laço de baixo? Se eu somar todos os Is que eu mandei para ele, vai ser essa soma aqui. Concordam? Não. Não é fatorial, porque não é vezes, é soma. Mas esse aqui é soma, não é multiplicação. Tá certo? Se fosse multiplicação, você estaria certo. Bugou. Isso é soma. Tá certo? Isso vai dar 45. Tá? Calma. Fatorial demora muito mais para... Se esse elemento for demorar... Fatorial de interações, ele demora muito mais. Mas demora 45. Ah, qual é a conta que dá para adivinhar isso? Bom, se vocês lembrarem, Gauss fez uma equaçãozinha para isso. No caso dá 9 iterações, mais 10, mais... deixa eu escrever direitinho a conta. Observe que ele começa com 9 e vai somando 1 a 1. Então é 9 a equação. Deixa eu escrever direitinho. Deixa eu tirar esse N. Vai ser 9 vezes 9 mais 1 dividido por 2. Que isso é igual a 9 vezes 5, que é igual a 45. Qual é o ponto aqui? É que essa equação ela é a equação de segundo grau. Né? N vezes N menos 1 dividido por 2. Onde N equivale a 10. Então, a equação do segundo grau. O que isso quer dizer?
Bom, ele vai ter que executar todas as repetições do laço, não vai? Do segundo laço? Concordam comigo? Todo mundo bugou, foi? Ok. Vocês concordam que ele vai ter que executar todas as iterações do segundo laço, concordam? Ótimo. Então a pergunta foi, quantas vezes ele vai ter que repetir esse segundo laço? Quantas vezes ele vai iterar ali? E isso é a soma dos números naturais. E a soma dos naturais é uma equação do segundo grau. O que isso quer dizer pra gente? É que eu alinhar laços assim significa que o tempo que meu programa vai demorar será proporcional ao quadrado do número de dados que eu tenho. Ou seja, se eu tiver 10 dados, será proporcional a 10 ao quadrado, que é 100. Se eu tiver 1 milhão, o tempo será proporcional a 1 milhão ao quadrado, que eu vou escrever aqui no chat, depois vou escrever ali no Sublime, calma, quem está no celular. Ou seja, se eu tiver 10 elementos, ele será proporcional a 100, porque é 10 ao quadrado. No caso é 45%. 0,45 vezes n ao quadrado. Se eu tiver 1 milhão de elementos, ele será proporcional a 1 milhão ao quadrado. Então, zero a mais aqui. Que é isso aqui. Que é um número bem grande. Por isso que ele demorou tanto tempo. Por isso, quando eu mando mais dados para esse algoritmo, ele vai demorar, quando eu chego a mandar 1 milhão de dados para ele vai demorar 13 minutos. Porque o tempo dele que ele vai levar para executar esse algoritmo cresce com o quadrado do meu volume de dados. Eu não vou fuzilar muito nisso aqui não, só estou explicando por que ele é mais lento. Isso é chamado complexidade. Tá certo? Ou seja, esse algoritmo ele é considerado mais complexo do que o insertion sort. Mas como é que é o insertion sort? Vamos ver. E vamos ver porque ele é considerado mais simples para o computador. Depois eu volto isso aqui. Isso aqui tá uma história triste, uma história engraçada. O selection sort é isso aqui. Para J, segunda posição do array até o final, eu guardo o dado no índice J na chave I, desse dado-chave, que é um temporário. Observe que o I começa logo antes do J, I-1. Enquanto o I for maior que 0, e quem estiver na posição I for maior que a chave, eu copio ele uma posição à frente e decremento o I. Quando acabar esse laço, a chave vai para a posição I mais 1. Como assim, professor? Vamos ver na animação. Eu vou reduzir um pouco a velocidade da animação para a gente poder ver. Olha a partir do 29. O 29 é menor que 23? Não, né? Como ele é maior que 23, ele vai ser copiado por um temporário, mas não vai ter movimento ali. Não, copiado, mas não. 6 é menor que 29 e 23. Então ele é movido para frente. Deixa eu parar, deixa eu deixar isso aqui mais lento ainda. É mais lento que eu consigo deixar.
Observe. 23 é menor que o outro, então ele não é movido. Mas 6 é menor que eles, então eles são movidos à frente e copiados. Observe que quando o elemento encontra alguém menor que ele para, ele interrompe o laço. E aí ele não precisa dar tantas interações quanto o anterior. É o que gera a sensação dele ser mais rápido. Tá certo? É o que faz ele ser mais rápido. Porque ele, assim que percebe que não é mais necessário mover, ele vai parar e vai colocar o dado na posição. Tá certo? Estão entendendo a ideia? Vamos ver como é que isso fica no código. Só ele terminar aqui. Falta o 9,42 só. O 9 vai demorar um pouquinho, porque ele tem que mover todo mundo à frente até encontrar o 6, que é menor que o 9. Tá bom? Perdão, compartilhei a mesma tela de antes. É o slide, desculpe. Eu tenho que voltar para o slide agora. Então J começa na segunda posição até o comprimento de A. Guarda a chave do índice que está em J no temporário. O I começa uma posição antes do J. Enquanto I maior que 0 e AI maior que a chave, eu vou movendo os elementos uma posição à frente, tá vendo? AI mais 1 recebe AI. Estou movendo quem é maior que o elemento que guarda na chave, uma posição à frente. E decremento I. Quando ele sai desse laço, eu sei que a chave tem que ocupar a posição de I mais 1. Que eu coloco ela lá. Entenderam? Posso. Deixa eu ver se eu abrir isso em Java fica melhor. Em Java esse aqui é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Então deixa eu ir para o código em Java ver se vocês me compreendem melhor lá. Aqui no código ele não trocou quem é I e quem é J, mas aguenta um pouquinho. N tá aqui, é o comprimento do vetor. Estão vendo? Então, para J igual a 0, J menor que N, I mais mais. O J começa no I, enquanto o J for maior que 0, e quem está na posição J for menor que quem está na posição J mais 1, e observe que aqui eu vou decrementando, ou seja, eu vou voltando para trás. Se quem está na posição J é menor que quem está na J mais 1, eu troco os dois de posição. O I decrementa e eu vou repetindo, movendo o elemento para frente, enquanto ele for menor que o anterior. Observe que o J está decrementando. Ficou mais claro agora como a animação está acontecendo? Pronto. Esse é o Insertion Sort. Como vocês viram, ele é um pouco mais rápido que a seleção. Mas por que ele é mais rápido que a seleção? Vamos botar aqui os dois lado a lado. Tá? Os dois são muito parecidos. Os dois têm laços alinhados. Só que acontece, o truque está no laço de dentro. Se que você quiser mudar a ordem, você tem que mudar a comparação. Você tem que fazer o if para que ela tenha, a comparação fique em outro sentido. Por exemplo, ali está AI maior que chave. Se eu mudar aquele sinal para AI menor que chave,
Eu vou trazer os maiores para frente, tá certo, Lucas? Se você quer mudar a ordem, você tem que alterar a comparação que está definindo a troca, para que ela faça a troca que você quer, tá bom? Mas também tem que entender a ideia do algoritmo. Então, por que esse segundo é mais rápido? Observe, esse segundo ele vai examinando todas as posições para trás, mas o mais importante, ele tem uma segunda condição além de estourar o índice do array. Qual é? Não só o índice tem que ser um índice válido, mas se você encontrar alguém que é menor que o elemento à frente dele, você para. Então você não executa o segundo laço, todas as iterações que ele pode dar. Você as interrompe antes. E isso acelera o tempo. Tá certo? Porque eu não faço comparações desnecessárias. Entenderam por que esse segundo é mais rápido que o primeiro? Sim. Todo mundo entendeu? Pronto. Esse, que para o mesmo tamanho de entrada oferece menos tempo, os computadores chamam de mais simples ou menos complexo. Entenderam isso? Quem demora mais no computador, por mesmo tamanho de entrada, para a mesma entrada, é considerado mais complexo. Tá bom? Observe que isso não tem a ver com o fácil é para a nossa cabeça entender um ou outro. Tem a ver com o tempo do computador. Para o computador, se por uma mesma entrada você demora mais tempo, ele é mais complexo. Se não, se ele demora menos tempo, ele é mais simples. Tá bom? Entendidos isso? Deixa eu pular isso aqui e vamos para o mês de sorte. O mês de sorte ele tem uma estratégia diferente. Tá? Deixa eu explicar. É aquela estratégia que... Deixa eu repetir essa animação para vocês lembrarem bem. A gente vai, então, agora para esse método que, tendo cada metade ordenada, junta num todo ordenado. Lembram dele? Como tem um método rápido para ordenar um vetor cuja cada metade dele já está ordenado, o próximo método ele vai explorar isso. Ele vai dividir o vetor original em duas metades e, se elas não estiverem ordenadas, vai dividir novamente e novamente até que ele encontre dois elementos. Quando ele encontrar só dois elementos, ele vai ordená-los como se fossem duas filas de criança, pegando o menor de cada lado. Esse é o Merge Sort. Tá? Deixa eu botar a velocidade que a gente usou nos outros. Por algum motivo ele bugou. Então ele vai... Deixa eu atualizar isso aqui. Esse é o vetor que estou usando de exemplo. O que ele vai fazer, deixa eu ajeitar aqui a velocidade, é dividir o vetor em dois, de novo. Perdoe-me, estou no errado. É isso aqui. Ele vai dividir em dois de novo, e aí vai ordená-los 2 a 2, depois 4 a 4, e assim por diante. Ordenou a metade, agora vai para outra metade na mesma estratégia. Para fazer isso, ele vai se aproveitar daquele que ordena cada metade, formando um todo maior. Então, o tamanho dele é um pouco intimidador no primeiro momento, mas ele é simples. Depois que você entende ele, ele é simples.
Aí você tem que entender ele e vai demorar um pouquinho mais para ficar na memória com ele, na sua cabeça. Mas ele é simples de implementar. Aqui. Essa versão aqui é melhor. Observe as 6 linhas do lado esquerdo. Tá? O que é que ele recebe? Tem que ter acesso ao vetor A, P e R. O que é P e R? É o início do vetor que quer ordenar e R é o final. Então, ele tem que ter o vetor A, no início 0, no final, se o meu vetor tem 10 elementos, vai ser 9, que é o último índice que eu quero ordenar. Entendidos essa primeira linha, APR? Sim. Então, se P é menor que R, o que quer dizer isso? É se eu tenho elementos a ordenar. Observe que se P for igual a R, eu só tenho um elemento e ele está ordenado. Se P for maior que R, então eu passei do vetor dos índices que eu quero ordenar. Não dá certo. Então P tem que ser menor que R, indica que eu tenho pelo menos 2 elementos para ordenar. Entenderam o if da linha 1? Vamos para a linha 2. Quem é Q? Q é o índice do meio. Observe, ele é o índice inicial mais o fim menos o começo dividido por 2. 0 mais 9 menos 0 dividido por 2. 9 menos 0 é 4,5. Todo mundo concorda? Eu pego a parte inteira disso, 4. Tá bom? Então, ele quem calcula o índice do meio, 4. E aí eu mando ele ordenar A de 0 a 4. Depois ele vai chamar recursivamente para ordenar. Um índice é depois do meio, que era 4, vai para 5, então até 9. Então, uma vez que ele ordenou recursivamente de 0 a 4 e de 5 a 9, aí eu chamo aquele método que vai juntar os pedaços de 0 a 4 e depois do 4 até o 9. Entender as linhas 3, 4 e 5? Linha 3, ele vai chamar do início até o meio. Linha 4, depois do meio até o fim. E linha 5 vai juntar os dois. Ok. Agora vamos para essas 21 linhas aqui. Tá certo? Eu vou mostrar elas em animação. E aí eu volto para cá. Tá certo? Na animação. O que é que eu vou fazer? O I começa no índice que eu quero inicial, que é o low. O J começa no Q mais 1, que é o meio mais 1. Entenderam isso? Ok? Aí eu copio o vetor inteiro para auxiliar. Copiei para auxiliar. Aí destaca aqui as posições. I e J, estão vendo? O I é o primeiro índice, o J, um depois do meio que eu calculei. E o meu laço não vai ser nem I nem J, vai ser em K. Tá certo? O meu laço funciona em K. Então o que vai acontecer? Eu comparo o início de cada uma. Entre A e E, quem tem que vir antes é A. Então eu copio do J, incremento o J e o laço incrementa o K. Notaram? C é menor que E. Então, novamente, vai copiar do J, incrementar o J e o laço incrementa o K. E e E, eu disse que em parte eu puxo do lado do I. Então, copia do I, incrementa o I e o laço incrementa o K. De novo. Aí agora vai pegar do J de novo. Agora do I. Entenderam? Do lado que ele pegar, ele incrementa o índice daquele lado. E o laço vai incrementar o índice do K. Aí observe, agora o I passou da metade, não passou?
Concorda que o I passou da metade? Se o I passou da metade, eu não vou comparar o índice I com o índice J. Eu vou pegar só do J. Tá certo? Eu não comparo, eu pego só do J. Tá bom? Se o laço não tiver acabado ainda, o laço do K, no caso aqui já acabou, e o J tiver passado, eu pegaria só do I. Entenderam isso daí? Então, vamos ver se eu entendi. Vamos explicar com calma. O I é o índice da primeira, que vai varrer a primeira metade. O J a segunda metade. A metade que acabar antes, eu paro e fico pegando só da outra metade. Entenderam a ideia? Se o I passar do meio, eu só pego do J. Se o J passar do fim, eu só pego do lado do I. Ótimo. Então vamos ver o código isso acontecendo, todas essas etapas. No código, como boa prática de if dentro de laço alinhado, a gente faz o quê? Condições que têm a ver com exceder o limite do array são postas antes de condições que não têm a ver com o limite do array. Não sei se vocês aprenderam isso em Java, mas é raciocínio lógico. Então vamos lá, início. I é o primeiro índice que eu quero ordenar. J, observe, meio mais 1. Q mais 1, onde o Q é o que eu calculei do outro lado. Auxiliar um vetor do mesmo comprimento de A. E eu copio o K de PR no auxiliar. Estão vendo? Linhas 4 e 5. Alguma dúvida entre as linhas 1 e 5? Nenhuma dúvida. Todos seguros. Então eu vou continuar. Aí o que acontece? Agora vai começar aquele laço do K. Observe que o laço é em K. O I está na primeira posição que eu quero ordenar. O J depois no meio. Então, primeira condição. Se I passou do meio, I maior que K, eu pego para o índice K quem está no J e incremento o J. Linhas 8 e 9. Linhas 8 e 9, alguma dúvida? Se o I passou do meio, eu pego do lado do J e incremento o J. Se não, se o I não passou do meio, eu vou ver se o J passou do fim. Se o J passou do fim, linha 11, eu vou pegar só do lado do I. Então, a índice K recebe quem está no índice I, incremento I. Professor, eu não estou vendo o incremento do K. O incremento do K é feito no laço, na linha 7. Então, dentro do isso, eu só preciso incrementar ou o I ou o J, dependendo de onde eu tirei o dado. Então, se eu tirei do lado do I, eu incremento o I, que é o que tem na linha 11. Se o J passou do fim, eu pego do índice I, linha 12, e coloco no índice K. Então, se o I não passou do meio, se o J não passou do fim, aí eu posso comparar. Se quem está no índice J vem antes de quem está no índice I, tá certo? Copie do índice J para cá e incremento o J. Se não, copie do índice I e incremento I. Alguma dúvida? Dúvidas? Tranquilos? Então, eu paro por aqui. Ele é um código simples, mas a gente vai rever ele na próxima aula, porque ele demora um pouquinho a ficar na memória, tá certo? Mas ele está fazendo isso aqui. Eu vou tentar, se os medicamentos permitirem, postar o vídeo até amanhã e atualizar os vídeos e os slides, tá bom? Mas é o que tudo indica, quarta-feira, aula presencial. Tá bom? Então até quarta-feira, tá bom, minha gente? A gente marca quarta-feira até quinta-feira. A gente marca na quinta-feira a prova. Quinta-feira é aula normal, né? Ok, gente. Até mais então.